Duração das penas, com Júnior Cruz. Bem-vindo. Oi a todos. A gente já está no terceiro boa noite. Que bom, então. Né? Então é para reforçar, ver se está todo mundo acordado. Bom, essa noite então a gente vem representando a URI. Acho que é importante sempre colocar, né? Que a União Regional Espírita, dentro desse grande grupo de apoio às casas espíritas, ela programa essas escalas com temas específicos. A gente vem desde o ano retrasado, se não me engano, fazendo já o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje então o nosso tema vai da questão 1003 até a 1009, que é a duração das penas futuras. Mas antes da gente entrar nessa questão de penas futuras e tudo mais, pegando o gancho da leitura que fala, né, sobre a negação de Pedro, mas principalmente também sobre a questão da evangelização infantil das crianças, que estava aqui eu enquanto, né, me concentrando e me ajudou muito. Você ouvir as crianças ali, né? Você ouvir que há uma diversão, que existe uma vida além disso. A gente vinha aqui ficar escutando alguém lá na frente falar, porque a pena que acontece foi porque você errou, porque na outra vida. É importante, a gente não pode dizer que não. Mas a gente tem que procurar de uma forma achar o jeito de entender isso de uma forma querendo pensar às vezes como uma criança, simples e humilde, porque querer achar dificuldade em palavras para falar, um vocabulário diferenciado, não vai nos auxiliar. A gente precisa buscar vivenciar a doutrina espírita muito mais do que ficar lendo livros e livros. E para a gente falar, né, sobre a duração das penas futuras, a gente vai lá no livro do Céu e Inferno, capítulo 7, que fala do Código Penal, então, da vida futura. O primeiro trecho que Kardec escreve é o seguinte: o Espiritismo não vem, portanto, mediante sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei no que toca ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Os seguintes pontos deles são 33 pontos. A gente não vai entrar aqui, mas quando a gente vai falar, eu acho que fica claro que o Código Penal, já logo à mente vem a nossa justiça do homem, né? Código Penal brasileiro, se você comete algum crime, você vai para a cadeia, paga de uma forma ou de outra. Mas quando a gente está falando de espiritismo, de Código Penal, a gente tem que lembrar de Deus. Lembrando de Deus, a gente vai lembrar de o que nos leva a isso. O que nos levaria a errar algo ou a cometer algo que não seja louvável ou o mal, como a gente fala. E dentre os principais tópicos dos 33, que a gente vai falar da duração hoje, não especificamente deles, mas ele traz para a gente que são as questões do nosso sofrimento, de quanto a gente sofre, e a partir desse sofrimento, de algo que a gente fez, lembrando da lei de causa e consequência, tudo que eu faço aqui de alguma forma, bem ou mal, ele vai ter um reflexo. Se eu fizer uma coisa que não faça o bem para o meu próximo, eu provavelmente não vai me trazer uma coisa desagradável, vai me causar um sofrimento. Mas eu vou batalhar aquilo ali no sofrimento até que eu me arrependa. Então nota que dentro desse código ele vai trabalhando alguma coisa que vai teando e mostrando para a gente o caminho do que eu faço, por exemplo, das minhas ações, para saber onde eu chego, até chegar à felicidade. Toda vez que a gente fala em felicidade dentro do centro espírita, que a gente fala, eu quero encontrar felicidade, quero ser feliz, daí lembra, Jesus disse, a felicidade não é desse mundo. Obviamente não é, da forma como que a gente imagina aqui na Terra, da forma que a gente consegue chegar ao nosso pensamento. Mas existe a felicidade. No item 6, ele escreve assim também: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Confesso a vocês que a gente sempre traz alguma coisa e dentro
das obras que a gente trabalha fala muito em bem e mal. É a mesma coisa para mim que falar em céu e inferno. São sempre polarizações das questões. Falar de mal de alguém seria um tanto assim, sem conhecimento da causa, tá subjugando o que está ocorrendo. Porque às vezes uma pessoa não faz aquilo com consciência, vou praticar o mal. A ignorância às vezes faz com que certa pessoa faça alguma ação que não seja tão boa, mas não necessariamente o mal. E ele segue, não fazer o bem, o que eu imagino que encaixa melhor, quando podemos portanto, o resultado de uma interpretação. Então, olha que ele também traz dessa forma para a gente pensar. Essas penas que a gente poderia sofrer, e não são penas nossas de hoje para amanhã, para a semana que vem, o que quer que seja, são ao longo do tempo. São coisas que vão mais aprofundar a gente na nossa vida espiritual, na nossa vida real. Aqui na Terra, a gente está de passagem ainda. E a gente tem muitas oportunidades para que a gente possa se melhorar. Porque ao longo dessas encarnações e tudo mais que a gente passa, são oportunidades. Assim como diz ele aqui, que a gente tem dentro de 3 que trouxemos agora, a gente vai lá, sofre, se arrepende para tentar chegar à felicidade. E aí, também dentro desse capítulo, Kardec traz uma coisa que para mim, mesmo sendo há 160 anos atrás, se encaixa muito, e ela vive na boca de muita gente. Que ele chega e diz assim, eu fiz isso de errado porque a carne é fraca. Kardec vai lá e escreve para a gente, a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Então a gente volta, por mais que a gente consiga e precise trazer para a nossa interpretação do nosso dia a dia, falar em carne fraca, falar do que a gente comete, tem a ver com o nosso espírito, tem a ver com o que a gente faz para a nossa vida, não só aqui. Porque se a gente sair para trabalhar durante 30, 50 anos, ganha muito dinheiro, enche o bolso, está lá cheio de casa, carro, papapá, quando morrer vai levar alguma coisa disso? Não. Vai deixar para a família toda, se bem tiver guardado. Mas não vai levar. Porque a nossa vida de verdade, a nossa vida enquanto espírito imortal, leva o conhecimento, leva as experiências vividas. As vivências que a gente consegue absorver nisso está dentro da gente, está no nosso espírito. Ninguém vai tirar isso de nós. O que é material, bem como também é dito, Deus dá, Deus tira. Se não fizer bom uso, provavelmente não vai ter. E essa nossa evolução, quando a gente vai pensando dessa forma, como é que a gente vai conseguir entender, dessas leis, do que eu fiz, por que a minha vida é desse jeito? São as leis naturais, dentro delas a lei do progresso, que ela vai, dizendo para nós de que forma a gente está do ponto hoje, vamos dizer, e aí quando a gente se aprofunda mais, a gente vai de pontos atrás, a gente pode pensar que a evolução não está acontecendo, que o mundo vive uma grande guerra, que é catástrofe atrás de catástrofe. Realmente as coisas acontecem, mas acontecem sempre. E qual que é a diferença disso tudo? Como é que a gente vai saber? Porque o que o ser humano faz? Ele é imediatista, ele quer tudo para ontem, ele sai correndo, se ele viu alguma coisa, ele sai correndo e compra. Hoje, cada dia mais, a gente pega e tem tudo na mão. Você chega ali e diz assim, eu vi um carro tal, eu vou pegar na internet, eu vou olhar, gostei, vou comprar, vou fazer, vou levar. Então, essa nossa visão mais fechada enquanto seres encarnados nos traz a isso. E aí, como a gente vai pensar em leis naturais, a gente vai lá e lembra que essas leis naturais vêm de Deus, que é supremo, certo? E aí a gente vai pensar, poxa, mas se eu não tenho ainda o conhecimento geral, se eu sou uma pessoa, o que a gente costuma dizer? A gente não diz assim, Jesus faria isso que você está fazendo? Poxa, mas Jesus é um exemplo
nível top, né? Para eu dizer assim, se Jesus faz, se não faz, fica mais difícil. Então vamos facilitar um pouco para nós. Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu estou fazendo para o meu irmão, seja qual for a opção da situação, gostaria que fizessem para mim? São perguntas simples para a gente poder chegar a entender esse convite de experienciar a cada momento o que a gente está passando e assim também melhorar o nosso entendimento de justiça divina, que agora a gente vai falando um pouco mais, vai entrando propriamente das questões da nossa tema de falar sobre a duração dessas penas, porque fica muito mais difícil só falar em duração de pena se a gente não buscar entender de quais leis estaríamos infringindo. Dessa forma, o Kardec começa na 1003 perguntando: é arbitrária ou sujeita a alguma lei a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Aqui na 1003 já é uma continuação, que ele traz de lá do arrependimento, de tudo isso que ele trouxe um pouco no céu e inferno aqui. E a resposta dos Espíritos diz: Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis, em que sua sabedoria e sua bondade se revelam. A gente vivencia no dia a dia, e talvez um dos maiores desafios para nós é ser o homem de bem, seria mais longe, mas ser espírita. Nem digo o bom espírita ainda, mas sermos espíritas fora da casa espírita. Sermos essa pessoa que em qualquer ambiente que esteja, consiga ter debate sobre isso. Não sei se com alguns já aconteceu aqui, mas seguidas vezes você chega a lugares e as pessoas te dizem: eu não creio em Deus. Não existe um Deus. Que lei é essa que uma criança de 2 anos tem um câncer, que uma pessoa que era tão boa desencarnou nesse momento? Para a gente encarnado de novo é muito difícil. Como perder um ente querido? Como entender que um corpinho frágil de uma criança sofre tanto? Às vezes com doenças muito graves, causam muitas dores. Mas a nossa compreensão, mais uma vez, ela tem que ser expandida ao nível do espiritual. Para a gente poder entender Deus, a gente não pode ficar só no micro aqui do que a gente enxerga, do que passa na nossa vida. E aí Kardec, na 1004, já que responderam para nós os espíritos que é na base da sabedoria de Deus que a gente é criado, que a gente vive, e que da mesma forma a gente vai ter que recuperar aquilo que a gente deixou para trás de fazer certo. Ele pergunta: em que se baseia então a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Brinco, vou comentar com vocês rapidamente, assim, brinco que na montagem da palestra, eu estava em casa com a minha esposa e disse assim para ela: eu vou chegar na palestra, eu vou dizer assim, qual é a duração? O tempo que tu levar. É você quem vai dizer quem vai conseguir ou não. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Como é que a gente vai quantificar o tempo? Tempo encarnado na Terra? Não sei, eu tenho uma avó que está com 102 anos. Deve fazer 103 esse ano. E tem gente que desencarna muito cedo. Tempo na Terra é uma coisa muito palpável. A gente consegue saber. A gente tem uma ideia de como vai viver. Na nossa cabeça, a gente nasceu. Então, quando a gente estava lá bebê, começou a se entender, tinha um pai, uma mãe, 2 avós, 2 avós, e aquela família foi indo, e a gente vai crescendo, e aí bisavô, avô começariam a desencarnar, e assim vai indo. Essa seria o desenho perfeito que a gente, quanto humano, percebe. Mas, de novo, a gente precisa voltar e pensar enquanto espírito. Agora já começa a tarefa a ficar um pouco mais difícil. Porque como é que eu vou pensar nisso?
E se no meio desse caminho eu perco um filho? Toda aquela minha analogia, toda aquela minha linha que eu fiz, ela se quebrou ali. Perdi um filho. Mas pode acontecer. Porque a gente não sabe aqui a idade de cada um espírito. Se alguém souber também não precisa falar, porque deve ser bastante. A gente fica com o que a gente sabe aqui. Porque é dado para a gente o esquecimento, certo? Então a gente não sabe se o meu filho que está aqui hoje, não, mas só tem 20 anos. Mas talvez em espírito seja muito mais velho que eu. E nessa idas e vindas que a gente tem entre espíritos caros a gente, pode ser que ele tenha vindo como meu filho para poder me ensinar muita coisa. E aí entra a forma, a mágica que eu entendo que Kardec trouxe para nós nas suas obras, e muitos outros seguem. A gente nunca deve ficar parado. Se a doutrina espírita é pautada na ciência, na filosofia e na religiosidade, ela não é uma coisa estática. E ela é do raciocínio. É da gente poder ler, conversar com a pessoa que está junto conosco, participar do estudo, seja ele inicial ainda, para a gente poder ter uma ideia do que é aquilo. Tirar nossas próprias conclusões. Lembrar sempre que aqui na Terra, a gente pode dizer que a Terra é uma escola. Com muito mais prova que a nossa escola, né? Porque afinal de contas, a gente sabe que aqui é um mundo de provas e expiações ainda. Então são muitas provas. Provas diárias, provas de vida, de existência. Provas que a gente vai pedindo ao longo ainda de quando já está encarnado. Outra coisa que é sempre interessante a gente raciocinar um pouco, nem tudo o que a gente faz são penas que a gente tem que resgatar de vida passada, ou coisa. Vai depender do nosso comportamento, vai depender desse tempo nosso de entendimento. Então, como a vida regida de qualquer forma, de qualquer ângulo de visão, é feita por energia pura. Se a energia que eu aplico de um lado, ela vai longe e vai voltar para mim. Se ela for boa, volta boa. Se não for, vai voltar outra coisa. Vai voltar aquilo que eu fiz. Só que ela vem potencializando. Ela vem de uma forma muito forte. E quanto tempo então isso pode durar? Na 1006 o Kardec faz essa pergunta, né? Então quanto tempo dura? O sofrimento vai durar eternamente. Então a pessoa não aprende. O espírito está lá, ele vai e volta, né? A gente brinca, né? Não existe uma questão para o mundo espiritual, dado que a gente sabe que ao nosso lado tem vários, uns melhor, outros ainda precisando de ajuda. A gente não sabe, mas a gente brinca, né? Que é lá em cima. Quando a gente chegar lá em cima, vai durar a vida. Quanto tempo isso? Se o espírito é eterno e ele não quer aprender, ele é teimoso, vai durar a vida eterna? Os espíritos nos respondem: não há dúvida de que se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Eu adoro a tecnologia, mas quando ela tira para sair do lugar, a gente perde aquilo que está lendo, né? Daí fica difícil. E assim, a gente vai voltar de novo em Deus, que a resposta dele segue. Mas Deus não criou nós tendo por destinos permanecer ignorantes, de forma alguma. Criou a gente sim, simples, ignorante. Tem algumas obras que trazem de Hernani Guimarães, que ele fala, né? Eu acho aquilo muito legal assim, né? A gente vem lá monocelular, como qualquer bactéria, vamos dizer assim, e vai lá e se transforma, aquilo cresce, vira alguma coisa, e a gente passa nesses mundos e chega até aqui. E agora a gente tem consciência, e a gente pode fazer melhor. A gente começa a compreender o que isso passa na nossa vida, e é isso que a gente tem que buscar. O final da resposta deles diz: eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito.
jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Essa parte, eu acho sempre importante a gente recordar. A gente tem o livre-arbítrio, pode fazer o que a gente quiser. Tem aquela máxima lá, tudo me é permitido, mas nem tudo me é. Então a gente tem que seguir dessa forma, tem que seguir com esse pensamento de se melhorar, de fazer melhor com as oportunidades que eu tenho. Se hoje eu estou andando na rua, gente, me desculpe, mas é que o exemplo do trânsito é o melhor. Tu sai daqui, bem legalzinho, sai do centro espírita, toma um passe, tá calmo, respirou, sai na rua, chega aqui na esquina, o cara te dá uma fechada no carro. Acabou a espiritualidade. Eu diria que se houvesse um inferno, o trânsito é ele. Não precisamos nem ir para outro lugar procurar. Porque realmente é ali que a gente tem certas coisas que na verdade são nosso reflexo. A gente gostaria muito de ser melhor, mas a gente esbarra. Mas a gente tem o livre-arbítrio para fazer diferente, para que aquilo não nos atrapalhe, não nos incomode. Assim como às vezes um barulho nos incomoda, nos irrita, ou fulano comendo, o Beltrano tocando uma música, toca mal, vai ficar ruim, você não gosta. E a gente pode fazer melhor. A questão chave então que a gente traz sobre a duração é justamente isso. Qual é o esforço que eu estou empregando para fazer melhor? Vou voltar a repetir. A gente não está aqui dizendo de ser o bom espírita, o homem de bem. Não são esses os capítulos que a gente está trazendo hoje. Mas ser melhor um pouco mais, a cada dia. A cada dia que a gente passa, ser melhor dentro da nossa casa, né? Com o nosso bem próximo. Como a gente pode fazer isso? Chegar em casa e olhar para cada um dos que moram conosco, sejam pais, sejam filhos, esposa, cachorro, papagaio, periquito. Eu acho que a gente tem um lar, não é simplesmente uma casa, uma construção. Assim como a casa espírita, a nossa casa é o nosso lar. E ali a gente tem a oportunidade de acolher todos aqueles que estão conosco. De uma forma ou de outra, a gente escolheu estar naquele momento, com aquela família, vivenciando aquelas situações. Não esquecemos, lógico, do livre-arbítrio. A gente fala, mas aí meu filho é muito difícil, que não sei o que, é uma coisa de vida passar de novo. Às vezes é a nossa intolerância por alguma coisa, é o nosso dia a dia no trabalho que nos deixa mais sensível a chegar em casa e qualquer coisa nos tirar do sério. E aí, de novo, volta aquela questão que foi falada aqui. Qual é o esforço que a gente vai empregar nisso para nos melhorar? Para fazer com que aquilo não seja mais um fardo nas minhas costas. Para que isso seja uma coisa leve, que eu consiga entender se ali ainda não precisa do meu apoio. E se eu precisar de apoio, como é que eu vou fazer? A gente vive num grande conjunto, numa grande sociedade. A gente vai voltar inevitavelmente para o nosso lar, porque é mais perto. A intimidade nos gera isso de uma forma até mais tranquila de ser. Porque quando a gente sai na rua, a gente está entre amigos e tudo mais, a gente tem intimidade, mas não é a mesma. A gente vai sentir a vontade, a gente vai falar uma coisa ou outra, vai se abrir, mas nada vai ser como a nossa família, a nossa casa. Lá em casa a gente sempre fala para nossas filhas que não importa o que fizer na rua, de tão ruim que seja, que qualquer castigo que aconteça na sua casa não vai ser tão ruim quanto for na rua. E por que isso? Na rua, muitos amigos, conhecidos, colegas, na hora do aperto, não estão ali com a gente. Eles não vão buscar o máximo do esforço, porque assim, a gente pode ser naquele momento para eles, e sem julgamentos das atitudes, mas naquele momento para eles a gente pode ser que não seja a prioridade deles.
E aí podem acontecer outras coisas de outros que nem estavam lá no meio da nossa conversa e aparecem para querer fazer uma maldade qualquer que seja. E dentro do nosso lar, a gente sabe que por mais que haja uma repreensão, normalmente isso entre filhos, às vezes acontece quando os pais vêm com alguma coisa, a gente vai lá e diz assim, poxa, mas tu fez isso, né? Porque a gente às vezes tem essa mania de querer ser pai do pai, né? Mas enfim, ali sempre vai ser um lugar seguro, quentinho, confortável, onde qualquer coisa que haja, você vai encontrar o amparo. Mas na 1007, o Kardec, então, querendo buscar, dentro da metodologia que ele tinha à época, ele segue nas perguntas, ele diz: haverá espíritos que nunca se arrependem? A gente fala de transição planetária, de irmos para um mundo de regeneração. E aí você já deve ter ouvido bastante que daí fala assim, mas quem não conseguir evoluir vai voltar, vai para um outro planeta, vai ter que sofrer mais ainda, vai descer um degrau, vamos dizer assim. Os espíritos respondem aqui: há espíritos de arrependimento muito tardio. Pretende-se, porém, que nunca se melhorarão, seria negar a lei do progresso. E qualquer lei que a gente dessas naturais quiser negar, a gente está negando a Deus. Se Deus é bom e justo, perfeito, causa primeira de todas as coisas, não existe falhas ou erros. A questão do tempo, nós vamos voltar a pensar que varia muito de mim mesmo. Assim como na 1008, ele pergunta se depende da vontade do espírito a duração das penas. Aqui ele já vai chegando, ao final, onde realmente depende de mim mesmo. A questão de querer evoluir, de querer seguir em frente, vai depender do momento. O Haroldo Dutra Dias, ele fala em inúmeras palestras dele, ele conta da história do cachorro em cima do prego. Que ele chega num posto, não necessariamente ele. E lá o cara chegou no posto e viu um cachorro lá no cantinho, o cachorro chorava baixinho, não sei o quê. E ele pergunta lá para o frentista, o que acontece? Ele está em cima do prego. Então vamos tirar ele de lá. Mas ele está sofrendo de uma forma que para ele não quis ainda fazer a movimentação de saída dele. Dentro disso, para a gente também, dadas as proporções, a gente também está em cima de um prego, em cima de uma fogueira, a gente está sofrendo algumas coisas, mas a nossa imperfeição ainda faz com que às vezes a gente demore um pouco mais para poder querer sair desse momento. Existe uma outra sentença que é dita ao final da questão 1009, que diz: a cada um segundo as suas obras. Seria o resumo da nossa fala da noite, onde a gente entende que tudo que eu fizer, tudo que eu quiser me propor a fazer de melhor, a todos que estiverem à minha frente, a todos que passarem comigo nessa existência, seja por um dia, 2 horas, 40 minutos, a tudo aquilo que eu me propor, aquela obra que eu tiver empenhado, eu vou ter o retorno. Por isso que a gente sempre fala que a questão é simples, mas é difícil de empregar. É difícil porque nessa vida corrida, cada dia mais, tudo parece ser difícil. Quando fica fácil, a gente desconfia. Nossa, mas está tão bom. Eu corro, daí eu tenho uma vida que eu estou lá mais tranquilo, pago minhas contas todas, estou trabalhando bem tranquilo na minha casa, está tudo certo, vou no centro espírita. Aí eu penso, não, tem que ter alguma coisa errada. Estou fazendo uma coisa errada, está dando muito certo, está tudo muito fácil. Isso vai depender das nossas obras. Mas, de novo, notem que se eu ficar parado ali, então eu cheguei nesse patamar, mas também parei de fazer o bem. Eu estou voltando, eu retrocedo de novo. É constante a questão do meu progresso. Afinal de contas, a lei do progresso.
Se eu não progredir, se eu chegar em patamares e ficar estagnado, inevitavelmente eu terei algum sofrimento nesse sentido para poder ter aquele impulso. É o empurrão que a gente recebe. E toda vez que a gente fala de Deus, para poder caminhando para o final, no capítulo 2 da Gênesis, diz: Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, único, eterno, imaterial, imutável, onipotente, soberanamente justo e bom. Tal o eixo sobre o que repousa o edifício universal. Esse é o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro. Eu pulei um pouco aqui, porque a gente já tem uma ideia de tudo isso, né? Em poucas palavras a gente já sabe, Deus é maior do que tudo isso, é perfeito. E que a gente nunca esqueça de Deus como esse Pai, bom, justo, que está sempre conosco. Ah, mas se eu for sair para roubar um banco agora, não, ele não está comigo, né? Porque se eu estou indo para prejudicar um outro filho dele, ele não vai junto. Deus está comigo conforme o meu emprego e o meu esforço, conforme a obra que eu quiser fazer. E o convite sempre que a gente traz, em qualquer ponto que a gente falar dentro das obras de Kardec ou do Espiritismo, é que a gente coloque em prática o amar ao próximo, que a gente não duvide da nossa fé, que a gente empregue mais esforço nesse sentido, que não desistamos nunca, que por mais que o caminho tenha suas pedras, ele tem um horizonte muito melhor. Muito obrigado a todos, uma boa noite.